Há milhares de anos atrás, os seres humanos surgiram no leste da África. E com o passar dos anos, eles foram passando por diversas evoluções até chegarem ao Homo sapiens, os seres humanos da maneira que nós conhecemos. Conforme essas evoluções foram acontecendo, algumas partes do corpo humano começaram a perder uma boa parte da sua funcionalidade, ou até mesmo perderem a funcionalidade por completo. Inclusive, um pequeno grupo de pessoas já nascem sem alguma dessas partes. Então, vai uma curiosidade aí sobre as 7 partes do corpo humano que não possuem mais função como antes? Siga conosco depois da vinheta. E aí, curiosos, tudo certo com vocês? Selecionamos 7 partes do corpo humano que já não têm mais função como antigamente e que até algumas vezes nos causam alguns problemas. Vamos lá! Os dentes cisos são os últimos dentes a se formarem em nossas bocas, localizado no término das arcadas dentárias. Temos 4 dentes cisos, sendo 2 superiores e 2 inferiores. Variando de pessoa para pessoa, os sisos podem não encontrar espaço suficiente para se formarem, com isso causando vários problemas para a nossa saúde bucal. Estudos indicam que na época da pré-história, os humanos tinham mandíbulas muito maiores e mais fortes do que hoje em dia, e os dentes cisos ajudavam na mastigação de alimentos mais duros, como carnes cruas, ossos e plantas. Conforme a evolução ocorreu e a não necessidade de mastigar alimentos tão duros, os dentes cisos acabaram perdendo sua funcionalidade. O apêndice é um pequeno órgão em formato de bolsa de aproximadamente 10 centímetros, que se encontra na parte inferior direita da barriga, mais precisamente no intestino grosso. Apesar dele não ter mais tanta função como antigamente, engana-se quem o acha totalmente inútil. Pesquisas apontam que o apêndice serve de abrigo para bactérias consideradas boas, que auxiliam na digestão. Milhares de anos atrás, os seres humanos não tinham bons hábitos de higiene como nós temos hoje em dia, fazendo até com que a expectativa de vida fosse de aproximadamente 30 anos. Então, acredita-se que o apêndice não é tão exigido hoje em dia devido aos nossos hábitos de higiene. Por isso, sua remoção não traz efeitos negativos. O palmar longo é um músculo que se encontra no antebraço, indo do punho ao cotovelo. Não é todo mundo que tem esse músculo, mas é fácil de saber se você tem ou não. Una seu dedo polegar ao mindinho e veja se você consegue ver essa protuberância igual na imagem. Caso você não tenha igual a essa imagem, saiba que você faz parte de uma pequena parte da população que não tem mais esse músculo. Hoje em dia, ele já não tem mais tanta serventia, mas era útil aos nossos ancestrais, garantindo força necessária para, por exemplo, escalar em árvores. E aí, você faz parte dessa população que não tem mais esse músculo? Diz aí nos comentários. Quando sentimos frio, medo, ficamos emocionados ou até mesmo excitamento sexual, nós normalmente ficamos todo arrepiados. Mas você sabe exatamente o porquê disso acontecer? Quando o nosso corpo tem esses estímulos, um pequeno músculo que nós temos chamado arrector pili se contrai, forçando o pelo a ficar ereto. Esse arrepio do pelo é um vestígio evolutivo, não tendo funcionalidade nos humanos de hoje em dia, tendo em vista que não temos mais tantos pelos como nossos ancestrais. Ao arrepiar os pelos, nossos ancestrais pareciam maiores diante de uma situação de risco ou ameaça. Esse mecanismo pode ser encontrado em alguns mamíferos como cães, chimpanzés e principalmente em gatos. A terceira pálpebra é uma membrana encontrada normalmente em aves, répteis e até mesmo em alguns mamíferos, que tem como função ajudar na limpeza dos olhos, retirando poeiras e alguns detritos. Também tem a função de ajudar a produzir lágrimas. Os seres humanos têm uma membrana roseada no canto do olho, que seria o remanescente de uma terceira pálpebra.
mas não tem função de limpeza igual de outras espécies de animais, nem mesmo temos controle sobre a mesma, servindo apenas para auxiliar na produção de lágrimas. Ou seja, se tornou um órgão vestigial que não tem mais funcionalidade como originalmente. O cóccix é um pequeno osso em formato de V que fica localizado no fim da coluna vertebral. Em nossos ancestrais, esse osso nos dava equilíbrio como um rabo ao nos pendurarmos em árvores. Digamos então que esse osso é um vestígio de uma cauda de nossos ancestrais. Hoje em dia, apesar de acharem que não tem mais funcionalidade, o cóccix possui como principal função a sustentação do peso do corpo, auxiliando na transferência do peso corporal durante as mudanças de posição durante a movimentação do corpo. Os mamilos têm a função específica de amamentação. Mas se são só as mulheres que amamentam, qual o motivo dos homens nascerem com os mamilos? A ciência explica. Quando o embrião é formado, ele ainda não possui sexo. Então, independentemente de ser feminino ou masculino, ele se desenvolve da mesma forma. Então, só depois o cromossomo Y começa a se desenvolver e determina que o embrião será o sexo masculino. Só que aí os mamilos já estão desenvolvidos. Mas apesar dos mamilos masculinos não terem função, é sempre bom ficarem atentos para o câncer de mama. Apesar de o câncer de mama ser muito mais raro em homens, não podem ser descartados, e inclusive eles são tão perigosos quanto. Então, homens, fiquem atentos para qualquer anomalia que possa surgir em seus peitos. Essas foram algumas curiosidades sobre o corpo humano. Qual dessas curiosidades mais surpreenderam vocês? Alguma dessas vocês já sabiam? Deixe nos comentários. Aproveite e deixe seu joinha e se inscreva no canal. Isso nos ajuda demais para seguirmos trazendo mais curiosidades para vocês. Até a próxima!